Fada. Olha só, e você achou que ninguém ia falar sobre isso, não é mesmo? Dragão Fada, é a primeira vez que eu vi, foi nessa da Caverna do Dragão, né? Que existe um grupo de dragões fada que estão sob ameaça, e esse dragão fada pequenininho, que se afeiçoa muito ao Presto, pede ajuda para que eles façam a quest deles. Dragão Fada é um elemento positivo do cenário. Eles são criaturas bondosas, eles ajudam, eles querem ser ajudados, eles são amigáveis, eles são fraquinhos, eles são todos muito frágeis. Normalmente o nível de desafio dele é 1 e 2, tá? Bem baixo mesmo. E a cor deles indica a idade, tá? Essa característica deles é marcante, tá? Então, quanto mais pro tom azulado, violeta, mais velhos eles são. Quanto mais próximo de avermelhado, alaranjado, mais novos eles são. Essa daí mesmo, que é amarela, ela tem entre 11 e 20 anos de idade. E a partir do violeta, mais de 50, que são os idosos, né? Os mais anciões. Quais são as características dessa criatura? Por eles serem bonzinhos e todos cheios de malemolência positiva, eles são muito brincalhões, eles são muito amigáveis, eles conseguem entender muito bem o que está acontecendo e ter ideias brilhantes, muito astutas, e se destacar por isso. Então, geralmente, eles têm um senso de humor muito bom, eles gostam de pregar peças, mas nada de coisas depreciativas, não. Eles meio que fazem aquela brincadeira para rir junto, sabe? E também gostam de tesouros para eles e para quem ajuda a conquistar aquilo que eles querem, tá? Quais são as características desse bicho? Eles são extremamente fracos, extremamente frágeis, com poucos pontos de vida, mas eles têm uma destreza alta, carisma alto e algumas capacidades. Eles conseguem ficar invisíveis, e eles fazem isso o tempo inteiro, tá? Eles brincam invisíveis e geralmente pregam as peças invisíveis e só vão se mostrar se eles confiarem, se eles estiverem querendo se revelar. Eles não têm costume de aparecer, eles raramente são vistos, tá? Eles são resistentes a algumas magias, então eles conseguem escapar aí de alguns efeitos e utilizam efeitos de telepatia para se comunicar. Se estiver próximo deles e for conhecido, eles conseguem se comunicar. E logicamente eles têm um grupo de magias que eles vão conseguindo conforme eles vão avançando de idade, tá? Então ela, que é amarela, ele já tem globo de luz, ilusão menor, mãos mágicas, leque cromático e reflexos. E pode progredir isso daí para sugestão, imagem maior, terreno ilusório e metamorfose. Lógico, né? Eles têm uma capacidade de morder boa até, mas o dano é bem ruim. E fora isso, eles têm o sopro, que todo dragão tem que ter sopro, só que o sopro dele é um sopro de confusão. Então, quando ele atinge uma criatura, ele deixa ela assim, meio... Se ela não passar no teste, ela fica meio sem saber o que fazer. Ela pode simplesmente sair andando para uma direção ou ficar parada sem fazer nada. E no mais, o interessante dela, como a criatura anterior, é utilizar como elemento de cenário, elemento guia, como contato, como agentes de informação, como motivação de quest, como possibilidade de recompensa para os jogadores, porque se você é como eu e acha estranho ter algumas moedas de ouro com um Goblin que não tem nada a não ser uma armadura velha de couro e uma faca enferrujada, você não sai dropando ouro de gosmas e criaturas logicamente sem posses, né? Então é uma boa para você dar uma incrementada e
utilizar nessa transição dos mundos, né? Do mundo real para o mundo das fadas. Às vezes elas podem vir para o nosso mundo ou para se divertir, para estudar, ou para procurar gente para ajudar. E aí vocês têm uma quest pronta para ser colocada. Bacana que você pode usar ele justamente para aquele caráter enganoso que você falou, né? Na outra parte lá sobre característica do plano. Justamente porque ele. A maioria das magias, das ações deles, são para confundir os sentidos, né? Então, aquilo que você falou, o bafo de confusão lá, o bafo de confusão, sopro de confusão lá, as magias que são normalmente de ilusão, de luz, esse tipo de coisa, tudo com a intenção de confundir os sentidos. E dali, novamente, mais uma característica principal da Feywild. Na minha cabeça é um bicho criado pra ser pet. Eles são muito inteligentes para ser pet, viu? Não, mas ele pode ser um pet voluntário. É um pet que fica disponível, tipo um Unic, tipo, na verdade. Pet Morita. É tipo um Unic de inteligência 18 e tava trabalhando pra manter a galera lá, entendeu? Então, assim, ele pode ter essa função de tipo, não, vocês são legais, vocês me ajudaram, vou andar com vocês agora. Vou ajudar vocês e desenvolver uma dinâmica aqui. É um pet porque é um bicho, mas assim, é um aliado, um minionzinho ali pra andar junto com você e tal, e que pode ter esses efeitos interessantes. Eu gosto pra isso, especificamente, justamente por ele ser muito fraco, ele ser bom, criatura boa, né? Porque eles são meio caóticos, eles são caóticos. Caótico bom, pra servir de antagonista é mais difícil. Cara, o único conselho que eu te dou é você que tá assistindo, a gente vai assistir Caverna do Dragão, viu? Porque se você nunca assistiu, meu amigo, tá perdendo. E aí você vai entender como o Uni é inimigo. Isso, o Uni é inimigo.